Aqui é o Jean e nesse segundo vídeo a gente vai te mostrar o que é esta oportunidade que veio bater a sua porta. Você vai entender por que te apresentamos tudo o que você viu até esse ponto. Você vai ver agora um vídeo sobre Sorriso, uma cidade que também fica no Mato Grosso, na mesma região, e que tem uma história idêntica a Nova Mutum e Lucas de Rio Verde. Mas atenção, no final do vídeo que vamos te mostrar agora, você vai saber por que chegou a sua vez de fazer história. Daqui 1 minuto e meio, a sua história vai mudar para sempre. Eu posso dizer que eu vim para a Terra Prometida de fato. Aqui a terra é de oportunidades. Para a cidade de Sorriso, na época, quando aqui chegamos, não tinha estrada, era tudo estrada de chão, não tinha pavimentação asfáltica, não tinha energia, a cidade não tinha nenhuma rua pavimentada, praticamente não existia nada. Sorriso está ao norte de Mato Grosso, às margens da BR-163, e aqueles que para lá foram construíram uma história de sucesso. Quando você começou, quanto custava 1 metro quadrado aqui na área urbana? Era baratíssimo. Eu vou falar na área rural. Eu vendia fazenda, 10 sacas de soja por hectare. Essa mesma fazenda hoje está 600, 700 sacas. Por hectare? Por hectare. Você pode estar pensando, seria maravilhoso poder fazer parte de uma história como esta. Saiba que você pode. Santiago do Norte está ao norte de Mato Grosso, no entroncamento da BR-242 com a MT-130. E quem for para lá, construirá uma história de sucesso. A história se repete, só que desta vez você fará parte dela. Venha para Santiago do Norte. A sua história de sucesso. Nós quisemos te apresentar Santiago do Norte através da história de Sorriso, porque dentro da família Nicolodi, que é a família que começou o projeto de Santiago do Norte, existe um membro que também faz parte do início de Sorriso. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. O meu nome é Celito Barbieri, eu moro em Sorriso. Eu vim para cá pela primeira vez, foi no dia 26 de janeiro de 1980, isso há 40 anos e meio. Aqui na época não tinha estrutura nenhuma, era muita dificuldade. Hoje, por exemplo, em Santiago do Norte, Santiago tem de tudo. Hoje lá em Santiago tem fábrica de farinha, tem farmácia, tem oficina mecânica, tem telefone, pega celular, tem posto de gasolina, tudo já está estruturado. Então a pessoa que vai para morar lá, ela já tem uma estrutura forte, uma estrutura boa, que não precisa viajar para comprar ou para consertar alguma coisa. Logo vai ter continuidade da BR para Goiás. Então vai ser uma maravilha lá. Bom, agora que você já descobriu Santiago do Norte, chega a hora de você descobrir por que aqui a história não só se repete, mas possui potencial bem maior de evolução. Pois aqui a evolução não será linear, como nas outras cidades. O contexto tecnológico e ambiental de hoje fará com que esta nova história tenha evolução exponencial. Daqui para frente, a sua atenção ao contexto é preciosa para uma análise pragmática sobre Santiago. Nós não vamos falar sobre achismos, vamos falar sobre conclusões objetivas realizadas com base em análises de viabilidade econômica e construção de plano diretor, ambas fundamentadas em geografia, economia, produtividade e potencial de crescimento. Não é só você que agora está no lugar certo, na hora certa. A própria Santiago do Norte também está. Santiago está no coração do Brasil. E este é apenas um dos fatores que tornam a evolução de Santiago diferenciada. Como já vimos antes, não há como fazer uma análise técnica sobre Santiago sem direcionarmos a nossa atenção ao contexto geral em que Santiago está inserida. Vamos lá. O mundo está de olho no Brasil. Isso é uma realidade. Vamos analisar alguns fatores que confirmam isso. A imprensa, de forma geral, propaga o caos
muito mais do que analisa possibilidades. Ela se fundamenta muito mais por seus compromissos políticos e ideológicos do que na verdade propriamente dita. Em todos os momentos da vida, sejam eles de crise ou não, a gente precisa buscar progredir, buscar analisar quadros presentes e futuros e encontrar espaço para evolução e crescimento. Mas principalmente em momentos mais turbulentos, a pergunta é: vamos sentar e chorar ou vamos buscar novas visões e novas oportunidades? Com base nesse raciocínio, a pergunta agora é outra. O que nós humanos fazemos todos os dias? Entre outras coisas, nós nos alimentamos. Sem dúvida, o elemento mais importante do planeta é o alimento. E por mais que passemos por momentos difíceis, economicamente ou até diplomaticamente falando, o ramo alimentício sempre se traduz em um universo com grandes e positivas perspectivas. Sendo assim, o setor do agronegócio é a mais produtiva atividade humana que existe, tanto em termos de abastecimento global, como em termos de geração de riqueza. A China possui 1,4 bilhão de pessoas e cada chinês consome 140 gramas de soja por dia em média. E com a disputa acirrada entre chineses e americanos, o Brasil automaticamente se torna o fornecedor mais atrativo para esse importante segmento, o poderoso mercado da soja. Tudo isso, somado à grande tendência de recuperar áreas degradadas por pastagem, tornando-as aptas à agricultura e descartando assim a necessidade de abertura de novas terras para desmatamento, trazem o status de novo Eldorado para a região onde Santiago do Norte está. A posição territorial de Santiago é ainda melhor do que as outras cidades que você viu aqui. Santiago está no centro de um raio de 300 quilômetros que abrange 70% de toda a produção de grãos do estado do Mato Grosso, que, como você já viu, está entre os 3 maiores produtores de grãos do país. País que é o maior exportador do mundo no segmento, ou seja, localização privilegiada. Santiago está no entroncamento entre a MT-130, que liga Rondonópolis ao estado do Pará, passando por Primavera do Leste e Paranatinga, com a BR-242, que liga Goiás a Rondônia, passando assim por todo o centro-oeste brasileiro. Além do fator China, o restante do mundo sempre teve um crescimento populacional importante. Há 10 mil anos, éramos 1 milhão de pessoas no planeta. E em 1800, ou seja, pouco mais de 200 anos, chegamos a 1 bilhão. E em 1970, atingimos 3 bilhões de bocas. E hoje, apenas 50 anos depois, mais do que dobramos, pois somos 7 bilhões de seres humanos na Terra. E olha só, em 2050, nossos filhos e netos estarão em um planeta com mais de 10 bilhões de pessoas. Os fatores que a gente viu até agora não foram percebidos somente por nós. Investidores dos mais variados segmentos do planeta já entenderam que não há como ficar fora do Brasil e que investimento com alto índice de retorno é aquele feito em países e regiões em que o agro predomina. Por que a gente tem, para pegar um movimento recente do setor de aviação, por que os chineses da HNA resolveram comprar um quarto da Azul na maior crise da história brasileira? Primeiro, porque o preço dos ativos no Brasil vai lá embaixo. Segundo, com o dólar alto, a liquidação do ponto de vista dos estrangeiros fica maior. Essa é uma outra coisa que eu sinto dos meus clientes. O que eu tenho de cliente, particularmente estrangeiro, com o dedo no gatilho para investir no Brasil, por conta de olhar e falar o seguinte: olha, o que a gente tem no Brasil? Você tem uma situação que é muito rara, que é, você tem 3 grupos de países no mundo. Países ricos, grandes mercados, organizados, o negócio funciona, baixo potencial de crescimento. Segundo, pequenos países emergentes, tem um monte, 150, só tem um problema, os mercados são pequenos. Terceiro, 4 ou 5 grandes países emergentes que unem potencial de crescimento e escala de mercado.
Isso é a Índia, a China, o Brasil, a Indonésia. Se a gente forçar muito a barra, eu incluo o México, a Rússia e a África do Sul. Mas tem que forçar a barra. Para ser mais específico. Se vocês viram aquele gráfico do crescimento da América Latina, os países que mais cresceram são menores do que o prédio do Google aqui. Mas depois vem uns um pouquinho maior. O Peru. Peru é uma economia um pouquinho maior que está crescendo. Quando eu digo um pouquinho maior, a economia peruana é menor do que a economia dos Jardins e do Itaim somada. O Chile é um país legal, todo mundo gosta, na América Latina funciona, admiro, acho o Chile um país bacana, gosto bacana também. É menor que a da economia da cidade de São Paulo. A Argentina, não, aí já estamos falando de algo um pouco maior. É um pouco maior, menor do que o estado de São Paulo. Isso aqui, gente, é para falar o seguinte, empresa que quer ser líder global não pode deixar de ter uma presença importante no mercado brasileiro. E nunca ficou tão barato entrar no mercado brasileiro do ponto de vista de uma empresa estrangeira, particularmente americana, porque o dólar não está forte só em relação ao real, está forte em relação a tudo quanto hoje. Quando a gente colocar a casa em ordem, vai chover investimento. E isso vai gerar o ciclo que eu vinha comentando. Com a demanda reprimida que vem sempre pós-turbulência, investimentos virão. Se não no Brasil, em qual outro país? Sim, amigos, o Brasil é a bola da vez. Investidores de alto padrão de eficiência analisam ambientes com base na seguinte expressão: percepção sistêmica de contexto presente constrói grandes resultados futuros. No próximo vídeo, vamos te mostrar como você pode fazer parte desta oportunidade chamada Santiago do Norte.